Meus queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo, por que não dizer devotos, devotas do servo de Deus, Padre Aloísio, e também a nossa saudação aos nossos queridos amigos, irmãos que estão presentes nas redes midiáticas. Nos encontramos aqui para que celebremos juntos o memorial da paixão e morte do Senhor. E somos agraciados com a sua palavra, para que nós possamos então sempre mais buscar o entendimento da palavra, e que ela nos possibilite uma atitude consciente no seguimento, na sequela de Cristo em nossa vida, no nosso caminho. Ouvimos a primeira leitura que nos fala do profeta, que realmente estava dormindo e que o Senhor o chama, Eliseu, e ele entendia porque ele residia no templo com Eli. Ele se levantou e perguntou: por que me chamas? Ele disse: eu não te chamei. Por sucessiva 3 vezes, novamente alguém o chama, ele está dormindo. Na 3ª vez, Eli disse para ele: é o Senhor que te chama. Ao ser chamado pela 4ª vez, ele diz: fala, Senhor, que teu servo escuta. O que nós podemos, a partir da primeira leitura, assim como está intimamente ligada ao Evangelho, a vocação dos primeiros discípulos que seguem o Rabi, o Mestre Jesus. Primeiro, nós acabamos de proclamar a palavra. Nós nos colocamos numa atitude, sentados e de pé, para a escuta daquilo que o Senhor nos dirige a nós, aos nossos internautas, nesta manhã. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você presente, aos que estão em sintonia. Como que nós precisamos afinar a nossa escuta em Deus? Ter a capacidade de escutar aquele que é gerado dentro da barriga da mãe, que deseja nascer e é impedido do seu nascimento. Aquele que clama por justiça, aquele que clama pelo pai e pela mãe na sua própria casa, o marido que dirige a sua palavra à sua esposa, ou vice-versa, sua esposa ao seu marido. A escuta do patrão aos seus subordinados, aqueles que prestam serviço aos seus patrões. Ter a capacidade da escuta daqueles que clamam por um pedaço de pão. Ter a capacidade da escuta daqueles que vivem à margem da sociedade. Ter a capacidade da escuta daqueles que são excluídos, abandonados, ignorados. Ter a capacidade da escuta daqueles, como nós a presenciamos pela mídia ao longo desta semana, que querem, que desejam viver, por incompetência daqueles que cabem, morrem pela falta do oxigênio. A incompetência daqueles que não escutam, porque fala mais alto em seu ser. A ganância pelo dinheiro, porque é aquilo que deve ser a centralidade da vida. Permita-me, não seja o Papa, seja o Bispo, seja o sacerdote e todos vocês, quem não é capaz de escutar o outro que está ao seu lado, dificilmente vai escutar Deus.
É na escuta dos irmãos, de nossos irmãos de comunidade, é que nós vamos escutar Deus. Deus nos fala, Deus nos interpela, Deus, Ele sempre nos questiona. Como? Acredito eu que ao longo desta pandemia, o que Deus está falando para mim e para você através desse sinal da pandemia? É a voz de Deus através dos sinais. Nós percebemos através da primeira leitura que para que Eliseu escute a voz do Senhor, ele dorme, cessam os ruídos. É no silêncio que Deus nos fala, é no sacrário da nossa consciência, é no sacrário do nosso coração, onde nós interlocutamos com Deus. Silenciar para o outro, silenciar para o absoluto, ter uma atitude de escuta. Ele acorda, ele caminha. Quem dorme não escuta. É preciso que nós estejamos profundamente atentos à escuta de Deus. Deus que nos fala através da palavra, através da igreja, através daqueles que caminham e está ao nosso lado. E quem ajuda o pequeno Eliseu a discernir a voz de Deus? Eli é o instrumento de Deus. Que também nós saibamos escutar aqueles que se cercam de nós e que nos ajudam a entender o discernimento das solicitações de Deus na minha vida, na sua, da humanidade. E que nós possamos dizer como o pequeno: fala, Senhor, que teu servo escuta. A segunda leitura, Paulo, ele se depara com um problema muito grande na comunidade de Corinto. É que ele se depara com a prostituição, com a imoralidade. E Paulo, ele então exorta que nós devemos cessar com as imoralidades, que o nosso corpo não foi feito para o pecado, que o nosso corpo é instrumento do bem, que o nosso corpo nós haveremos de ressuscitar com ele, o Cristo. Eu lhes pergunto, hoje nós temos na mão o mundo, o WhatsApp, o celular, temos a internet. Ninguém de nós podemos negar o tamanho do benefício que a internet trouxe para o mundo. Ninguém. É algo fantástico. Mas nós também que sabemos que no mundo virtual há uma infinidade de sites pornôs. Vergonhosamente, se eles existem, é porque tem quem os busca. Se eles estão cada dia aumentando, intensificando nas suas diversas modalidades, é porque aqueles que passam seu tempo contemplando, buscando o lixo da internet. Cada um de nós é senhor do seu corpo. Cada um de nós, diz Paulo, nós somos templo, morada de Deus. Deus habita em nós. Nós somos o santuário de Deus. Que nossos corpos sejam construtores de uma sociedade a serviço do bem. Eu que lhes falo, e todos vocês aqui presentes, os que nos ouvem,
Façamos um profundo exame de consciência. Como eu me posiciono diante do meu corpo? É para mim, é para você. Somos a sacralidade de Deus. Que aprendamos a respeitar o corpo do outro. Que o corpo do outro não seja brinquedo de prazer. Que o corpo do outro não seja instrumento de quem se serve para satisfazer seus instintos sexuais. Pode ser dura a você e quem me escuta. É duro, Padre Jair. Muito mais duro é quem se serve dessa excrescência humana para destruir, para aniquilar pessoas humanas. Por isso Paulo nos convida hoje. Ele diz: nada de imoralidade. Somos templo, morada do Espírito. O Evangelho, nós encontramos João Batista, o precursor de Jesus. Ele aponta para os seus discípulos. João Batista tinha o seu discipulado, os seus seguidores. E ele reconheceu Jesus e disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. E diz que 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. Lá pelas tantas, Jesus pergunta para eles: o que procuram? Eles disseram: Rabi, onde moras? Ele diz: vinde e vede. Um dos discípulos tem nome. Provavelmente o outro discípulo é João, mas ele não tem nome. Sou eu, é você. Depois André encontra seu irmão Pedro e diz: encontramos o Messias. E ele leva até Jesus Simão. E Jesus o vê e disse para ele: Simão, filho de João, a partir de agora chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Que ao longo do Evangelho nós vamos saber que ele vai se tornar aquele que é o chefe dos apóstolos e será o primeiro vigário de Cristo, respondendo em nome de Cristo pela sua igreja, pela barca de Pedro. Uma pergunta bem simples, e todos vocês e eu vamos entender. Diz que eles permaneceram com ele. Era 4 da tarde. Primeiro, como é que eles encontraram Cristo? Pelo testemunho de João. Como é que Simão encontrou Jesus? Pelo testemunho de André. Como é que Natanael vai encontrar Jesus? Porque Filipe o levou até Jesus. É através do meu, do seu, do nosso testemunho, é que nós levamos as pessoas para Jesus. 2000 anos de caminhada da fé cristã, pelo testemunho dos apóstolos, dos santos padres, de todos que nos antecederam, estamos aqui. Pelo testemunho do servo de Deus, nós estamos aqui. Alguém como vocês rezaram, e nós rezamos sempre, que aconselhava, que abençoava e que acolhia. Vocês que conheceram com ele ao longo dos seus anos no final da vida. Alguém que nos mostrava. Posso dizer-lhes, nesta comunidade eu vi com meus próprios ouvidos que a terra vai comer. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a igreja através do servo de Deus. O testemunho. E permita-me, admitamos, começa por mim e por vocês. Nosso testemunho da igreja é fraco.
Nosso testemunho de fé não convence ninguém, como pai e mãe. Você que crê, você que reza, convence seus filhos. Que nós possamos nesta Eucaristia, e diz, eles permaneceram com Jesus. Nós sabemos, ele era um homem de permanência constante diante da Eucaristia, na capela, na oração. Um homem que permanecia com ele. Que aprendamos do Padre Aloísio. Permanecer com ele é uma expressão muito cara ao evangelista João. Ele vai dizer: permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Eu os convido, unidos na fé, nesse dia devocional ao servo de Deus, primeiro, que nós possamos fazer e ter essa consciência: nossos corpos é para o bem e não para a imoralidade. Que nós possamos dizer como o pequeno menino Eliseu: Samuel, Samuel. Para cada um de nós o Senhor está dizendo o seu nome. Eu e você possamos dizer aqui agora: fala, Senhor, que teu servo escuta. E termino. Todo mundo corre atrás de algo e de alguém. Isso é verdade. Todo mundo corre atrás de algo e de alguém. Que a palavra de Deus nos inspire. Corramos sim atrás de tudo e de todos, mas que não nos esqueçamos de correr atrás aquilo que é o essencial e que levaremos para a vida eterna, que é o Cristo, assim como o servo de Deus o fez na sua vida.